Graça e paz, querida igreja em Araçatuba, Jardim Brasília. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu quero dizer já de antemão que é uma alegria muito grande poder estar pregando a palavra de Deus para vocês. Eu sei que ontem, através da vida do bispo Márcio Meira, foi uma palavra incrível, foi um momento incrível que nós tivemos juntamente com ele. Eu quero mandar um abraço também muito especial antes de começar essa pregação para o pastor Lucas, para a sua esposa Gabriela, para os seus filhos, a Laura e o Benjamin. Que Deus possa abençoar a família de vocês. Abençoar também a igreja em Araçatuba do Jardim Brasília. Queridos, vamos à palavra de Deus? Vamos meditar nessa noite naquilo que Deus tem para nós? E essa é uma conferência que nós trazemos à memória a nossa identidade metodista. Nós trazemos à memória uma data muito importante para nós, que foi o 24 de maio de 1738. Data qual o Wesley teve o seu coração aquecido, Wesley teve a sua experiência com Deus. E nesses dias nós temos meditado, ontem nós meditamos, vamos meditar hoje, vamos meditar amanhã, domingo, a importância de nós termos uma experiência com Deus, de nós nos aprofundarmos naquilo que Deus tem para nós. E quando nós temos uma experiência com Deus, nós sermos impulsionados por Ele para viver a missão, para viver o ID, para viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Os apóstolos, homens, mulheres, os patriarcas, todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, eles tiveram uma experiência marcante com Deus. Eles tiveram uma experiência onde eles tiveram um encontro real com Deus. Jacó, por exemplo, no Val de Jaboque, teve a sua experiência com Deus. Mas aqui nessa noite nós iremos meditar na vida de um homem que certamente, neste texto, ele mostra para nós marcas de um homem que tem o seu coração aquecido. E o texto é Atos, capítulo 3, verso 1 em diante. Vamos fazer assim? Enquanto você está abrindo a sua Bíblia ou você vai ouvir a leitura, eu queria que você escrevesse aqui nesse texto, coração aquecido. Escreve aqui no texto do seu Facebook, do seu YouTube, né? Coração aquecido, hashtag coração aquecido, para a gente saber quem está aqui online com a gente, quem está conectado. Escreve aqui, coração aquecido, hashtag coração aquecido, para que a gente possa se comunicar melhor. Amém? Atos capítulo 3, verso 1 em diante. Olha o que diz a Bíblia. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente ele era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entraram. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o nos olhos, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. Pegando na mão direita o homem, ajudou a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aleluia, glória a Deus. Palavra de Deus. Olha que texto lindo. Um texto que faz questão de trazer a menção para nós a importância de algo como o olhar. Esse texto nós vamos ver que durante toda essa passagem bíblica existem muitas trocas de olhares e em diferentes perspectivas. Eu sei que você talvez está aí com a sua esposa do lado, namorada, filho, filha, pai. Você pode olhar para ela agora, olha para ela. Olha bem dentro dos olhos dela. Nesse momento, eu queria que você não olhasse aqui para essa tela, mas olhasse no fundo dos olhos da pessoa que está aí do seu lado. Você que tem alguém do seu lado.
Olhou? Agora diga para ela: essa é uma noite de ter o teu coração aquecido por Deus. Amém? Você falou para ela? Amém. Você trocou olhares com ela. Quando você conheceu a sua esposa, você trocou olhares com a sua esposa. Eu ainda vou ser pai, a minha esposa está grávida, mas certa feita um amigo me disse: o dia que o seu filho nascer e você olhar nos olhos daquela criança, daquele bebê, será um dos momentos mais marcantes da sua vida. Você que é pai, você que é mãe, certamente já passou por isso. O olhar tem muita importância para nós. E eu vejo o olhar de Jesus a todos os momentos constrangendo as pessoas. Jesus, ele olhou para todas as pessoas do mundo, ele olha para você nessa noite. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele olhou para os enfermos, ele olhou para os pecadores, ele olhou com misericórdia para aqueles que precisavam. Jesus olhou. Jesus teve um olhar sensível. Augusto Cury, ele chega a dizer que o que chama a atenção em Jesus não foram os milagres que Jesus fez, não foram os sinais que Jesus fez, mas o que chama a atenção para Augusto Cury é a forma como Jesus olhava para as pessoas, em especial a forma como Jesus olhou para Pedro. E aqui eu vejo um texto onde a Bíblia fala para nós que Pedro e João, homens de Deus, homens que já haviam tido uma experiência sobrenatural de oração, homens que já haviam tido uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que eles estão indo à igreja, às 3h para orar. Eu aprendo nesse texto que um coração aquecido é um coração que vai à igreja, um coração que entende a importância da igreja, mesmo sendo a igreja online como nós estamos agora, ou a igreja presencial, mas um coração aquecido é um coração que entende a importância da igreja. Por que a igreja é importante? Porque Jesus disse que a igreja é importante. Por isso a igreja é importante. Eu vejo Pedro e João indo até um templo judeu, mesmo que o templo judeu não olhasse com bons olhos para Pedro e João, mesmo que o templo judeu não quisesse a entrada de Pedro e João, eu vejo que Pedro e João estão indo à igreja, estão indo ao templo, estão indo orar. E quando Pedro e João estão entrando no templo, a Bíblia diz para nós que existia ali um certo homem aleijado, e esse homem estava colocado à porta do templo. Esse homem, a Bíblia diz que todos os dias ele era colocado à porta do templo. A Bíblia diz que esse homem que está aleijado, ele está impossibilitado de andar. Quando ele observa Pedro e João passando, ele olha para Pedro e para João. Mas a palavra no original aqui nesse texto, ela não diz que esse coxo, esse aleijado, ele olha para Pedro e para João com uma expectativa, não. Ele olha para Pedro e para João como se Pedro e João fosse qualquer pessoa que passasse por ali. Pedro e João, para esse aleijado, não era uma pessoa especial, era apenas uma pessoa. Se eu e você víssemos Pedro e João passar, certamente nós falaríamos: lá vai Pedro, lá vai João. Mas para esse aleijado, Pedro e João era apenas mais uma pessoa, mais duas pessoas que ele poderia pedir alguma esmola. Ele olha para Pedro e para João, achando que Pedro e João era simplesmente mais uma pessoa, mais duas pessoas. E nesse olhar, talvez um olhar olhando para toda a multidão, como nós encontramos os pedintes, eles olham para toda a multidão. De repente, a Bíblia fala que no meio dessa troca, nesse olhar daquele coxo, desse olhar desse aleijado, que olha para Pedro e para João, a Bíblia diz que Pedro e João olham para ele. E Pedro e João, quando ele olha
para aquele aleijado, aqui já é um outro tipo de olhar. O primeiro olhar é um olhar totalmente sem intenção, é um olhar totalmente despercebido dos detalhes. Agora, no original do texto, esse olhar já é um olhar atento. Já é um olhar que algumas versões chegam a dizer, fitando-os nos olhos, olhando atentamente. Igual aquela música que dizia, aquele olhar 43, meio assim, um olhar fixo, um olhar atento. Pedro e João olham para aquele homem. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Pedro e João oravam. Pedro e João, eles haviam tido uma experiência com Deus. E aqui, nesse texto, nós iremos encontrar uma marca de quem tem uma experiência com Deus. Nós iremos encontrar princípios, nós iremos encontrar virtudes de homens e de mulheres que têm experiência com Deus. E o que eles carregam? Nos dias de hoje, meus queridos, a sociedade que nós conhecemos, a sociedade que nós vivemos, a cidade de Araçatuba, de Birigui, de Bilac, toda essa região de vocês, eles olham para os dias atuais, eles olham para os minutos dos relógios, eles olham para os problemas sociais que a cidade tem, eles olham para os problemas na saúde, eles olham e eles procuram quem que vai dar a esmola. A sociedade dos dias de hoje, ela está olhando para os políticos, ela está olhando para os governantes, ela está olhando até mesmo para a igreja, ela está olhando para a ciência, e ela está olhando para todo mundo e se perguntando, quem que vai nos dar a esmola? Pessoas que nós conhecemos no nosso dia a dia, que olham para nós e muitas vezes descarregam os seus problemas, descarregam as suas lamúrias, os seus sofrimentos, as suas dores sobre nós. E aqui, a Bíblia diz que Pedro e João, eles poderiam ter um olhar despercebido para tudo isso. Mas Pedro e João, eles olham para esse problema. Eles olham para esse problema, que era o problema daquele homem ser um aleijado. O que eu aprendo com isso? O que nós podemos meditar nessa noite juntos? Que nós somos chamados por Deus a olhar o problema que o mundo está vivendo, a olhar para o problema que a pessoa que está do nosso lado está vivendo, e não num olhar de julgar, não um olhar de questionar, não um olhar de apontar o dedo, dizer você é um pecador ou uma pecadora, não, mas um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, um olhar de empatia, um olhar de amor. Nós somos chamados a olhar para as pessoas, quem tem um coração aquecido, dessa forma. Qual que é a marca do movimento metodista? Qual que é a marca de Wesley? O Wesley, ele olhava para as pessoas com amor. O Wesley, ele olhava para os mineiros que trabalhavam nas minas de carvão com amor. Ele olhava para os alcoólatras da sua época com amor. Enfim, ele olhava para as pessoas com amor. O que eu quero dizer para você é que nessa noite, ter um coração aquecido significa ter um coração cheio de amor. Significa ter um coração que olha para o problema do próximo, que olha para o problema da cidade, que olha para o problema do Brasil, do estado de São Paulo, e se preocupa. E olha a responsabilidade. Sabe aquela leitura responsiva, quando nós a fazemos? Aqui eu vejo uma vida responsiva. Pedro e João, eles recebem o olhar daquele coxo, eles travam o olhar, observam o coxo, observam qual é o problema, e aqui eles dizem para o coxo, ei coxo, paralítico, olhem para nós.
olhe para nós. Ei, pode olhar para nós. Olha aqui para mim. E essa palavra, olhe para nós, o sentido original dela é um olhar assim, ó. Olhe para mim que eu tenho a solução do seu problema. Olhe para mim que eu tenho a resposta para os seus questionamentos. Olhe para mim que eu vou te dar uma solução. Sabe, no meio daquela confusão, às vezes que está na sua empresa, na sua família, você fala assim, ei, eu preciso de atenção, e ali você esclarece como a solução. É isso que eles estão falando. Olha para mim, presta atenção agora em mim, presta atenção em nós. Eles estão falando, e eles estão dizendo em outras palavras, eu, Pedro, eu, João, nós somos a resposta para os problemas que você está passando. Um coração aquecido, um coração marcado por Deus, é um coração que leva a esperança para as pessoas. Ele pode dizer para aquela pessoa do trabalho, ele pode dizer para aquela pessoa da escola, ele pode dizer para aquela pessoa que caminha do seu lado, familiar, amigo, enfim, próximo, ele pode dizer, ei, olha para mim, eu carrego Cristo. Ele pode dizer, olha para mim, porque eu tenho algo para te dar. Olha para mim, porque eu tenho algo para te oferecer. Eu tenho algo para você. O que nós fazemos enquanto igreja? Nós, enquanto igreja, levantamos uma bandeira e dizemos, olha para nós. Porque nós carregamos uma mensagem que pode transformar o mundo. Nós carregamos uma mensagem que pode mudar a história do mundo. É isso que Pedro e João eles fazem. Eles dizem, ei, olha para mim, olha para mim. A igreja chamando a responsabilidade. Agora pensa comigo. Esse coxo, quando Pedro e João falou, olha para mim, ele falou assim, pronto, vou sair com o meu bolso cheio de dinheiro. Ele começa a história pedindo dinheiro, pedindo esmola. De repente alguém percebe ele no meio daquela multidão, alguém para conversar com ele e fala, ei, olha para mim que eu vou resolver o seu problema. Esse coxo deve estar pensando, esses homens vão me dar muito dinheiro, esses homens vão resolver meu problema, eu vou sair daqui com fartura de dinheiro. E a Bíblia diz que quando eles falam isso, a primeira vez que o coxo, ele olha com um olhar diferente. A Bíblia diz que, versículo 5, então ele os olhava atentamente. Quando esse coxo achou que ele ia encher o bolso de dinheiro, ele começou a olhar para Pedro e para João e falou assim, estou olhando para você, pode jogar o dinheiro que eu estou aqui para pegar. Ei, vou abrir minha mochilinha aqui, joga que eu pego. Dracma. Esperando, versículo 5, ó, olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, receber dinheiro. E aqui está a marca de uma igreja poderosa em Cristo, uma igreja do coração aquecido. Pedro, porém, lhe disse, eu não tenho ouro e nem prata. Pedro está falando assim, olha, você espera que eu te dê dinheiro, você espera que nesse momento eu te dê dracma, que eu te dê ouro, que eu te dê prata, você espera que eu te dê algum recurso financeiro, mas eu quero dizer já para você, que eu não tenho nem ouro nem prata para te dar. Esse coxo deve ter entrado numa frustração e falado assim, peraí, você fez eu parar a minha petição, você fez eu parar o que eu estava fazendo para olhar para você, e agora você está falando para mim que você não tem ouro nem prata? Aí Pedro continua, e Pedro diz o seguinte, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, e isso eu te dou. Ei, querido, minha irmã, meu irmão, que texto poderoso. Olha o que Pedro está falando assim, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho algo dentro de mim. E o que eu tenho, eu vou te dar nessa noite. Eu quero dizer algo para você.
Eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas eu sirvo a um Deus que tem tudo aquilo que você precisa. Eu sirvo a um Deus que tem tudo aquilo que o seu coração anseia. Eu sirvo a um Deus que pode tocar onde médico nenhum pode tocar. Eu sirvo um Deus que pode tocar aonde psicólogo nenhum pode tocar. Eu sirvo um Deus que pode agir aonde juiz e advogado nenhum pode agir. Eu tenho um Deus que pode te salvar aonde todo mundo diz que você já está perdido. Eu tenho um Deus que pode dar alegria, pode dar cor e pode dar vida para a sua história. Pedro, ele diz: ei, olha para mim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Aqui está a marca de uma igreja do coração aquecido. Aqui está a marca de uma igreja que tem o seu coração abrasado por Deus. É uma igreja que sabe que existem problemas. É uma igreja que sabe que existem dificuldades do mundo. É uma igreja que sabe que existem limitações. Mas é uma igreja que diz: ei, nós carregamos a solução. Você precisa entender isso. Você carrega em seu coração uma chama, e essa chama que você carrega é muito mais do que simplesmente algo para te aquecer, algo para fazer o seu coração ficar fervoroso naquele momento. Não, você carrega uma chama poderosa, capaz de dar esperança para muitas pessoas. Pedro e João, eles falam assim: olha, o que eu tenho eu vou te dar, poder de Deus. Levanta-se e ande. Jesus, ele diz: não se pode esconder um candeeiro debaixo de um colchão antes que esse colchão pegue fogo, e enfim. Jesus era a luz do mundo. Jesus, em João 1 diz isso, era a luz do mundo. A luz, ela veio a ser a existência. E um dia essa luz, ela multiplicou as suas chamas. E hoje existem vários homens e várias mulheres que são luzeiros de Deus aqui na terra. Não só, mas somente uma chama que é a de Cristo, mas agora várias chamas e vários corações que carregam a chama de Cristo. O que eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã de Araçatuba, homem e mulher de Deus, você carrega uma chama de Jesus Cristo no seu coração, e isso é ter um coração aquecido. Você carrega a chama de Jesus Cristo em seu coração, e isso dá esperança para as pessoas, dá sentido para as pessoas. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Essa é a palavra que eu quero deixar para a sua vida. Através do seu olhar, através do que você carrega, esse coração aquecido, outras pessoas serão impactadas, serão transformadas, serão abençoadas por Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos. Mesmo na sua casa, tem esse momento de oração, feche seus olhos. Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Deus, muito obrigado, porque um dia o Senhor levantou o Wesley sobre a terra, meu Pai. Mas nós não queremos viver apenas do passado, nós não queremos viver apenas do ano, meu Deus, de 1738, mas nós queremos nessa noite, meu Deus, pedir para que o Senhor possa incendiar o nosso coração. Nós queremos pedir, meu Deus, que mesmo nas nossas casas, nos nossos lares, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua presença, que o Teu Espírito, Ele possa invadir cada lar, Ele possa invadir cada casa, Ele possa adentrar cada lar, meu Pai, e inundar cada coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, assim como Pedro, meu Pai, ele teve um olhar de misericórdia, um olhar de esperança, um olhar de amor, e disse: ei, olha para nós, nós carregamos a Cristo, que cada um dos teus filhos e filhas tenha essa convicção, que eles carregam a Cristo,
que eles carregam a esperança, que eles carregam algo muito maior do que ouro e prata, algo muito maior do que isso que esse mundo pode oferecer. Eles carregam a única mensagem capaz de salvar a humanidade, a mensagem da cruz. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe essa amada igreja, que o Senhor abençoe esse amado povo que escuta essa live nesse momento, que a sua graça, Deus, a sua paz, o seu poder, a sua presença esteja com cada um deles, aquecendo novamente os corações, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Consolador. Amém. E amém. Amém, meus queridos irmãos e irmãs. Foi muito bom estar com vocês. Eu espero em breve poder estar aí no presencial também. Tenho certeza que será uma bênção. Que Deus possa abençoar a vida, a família e a igreja de vocês, em nome de Jesus. Pastor Lucas, grande abraço, meu amigo. Fique com Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.